Sejam bem-vindos ao podcast Curiosidades de Valor. E não poderia ter outro nome, né? Vindo da Núbia, porque sim, eu sou curiosa. E por que, Núbia, Curiosidades de Valor? Por trás das histórias dos convidados que estarão comigo aqui, por trás das minhas vivências, vocês vão saber que existem muitas curiosidades de valor. E eu quero poder compartilhar com vocês esses valores. E hoje eu estou muito feliz que a minha primeira convidada é a minha amada Brenda Moraes, a pessoa que trouxe clareza para a minha vida espiritual, para a minha vida e para a vida de muitas pessoas que cruzam a vida dela. Mas a Brenda, além dela ser uma excelente arquiteta, ela é teóloga. Vou deixar ela se apresentar, gente. Vamos lá. Brenda, é contigo, né? Porque você vai se apresentar de uma forma... Oi, Núbia. Nossa, eu tô tão feliz. Parabéns por esse podcast. Eu acho que o nome não podia ser melhor. É o que mais representa você, curiosidade de valor. Você que é uma pessoa que fala tanto de valor e é super curiosa, que eu sei muito bem disso. Quero te agradecer por esse convite. Eu estou muito feliz por poder inaugurar esse podcast com você. E você me perguntou a respeito daquilo que eu faço. Isso. Eu sou arquiteta de formação, minha primeira formação é arquitetura. Depois, muito curiosa da palavra de Deus, do manual da vida, que é a Bíblia, eu fui fazer faculdade de teologia e fiz especialização também como terapeuta integrativa no universo feminino. Dentre outros cursos que complementam e integram todos esses estudos com relação à imagem pessoal, enfim, estética. Tudo isso faz parte do meu universo, eu gosto muito disso. Então... Mas, Brenda, de tudo isso que você comentou, porque eu conheço a Brenda, eu sei o quanto ela é estudiosa e dedicada. O que hoje você está atuando? Que hoje que você disse, a partir desse momento eu vou me aprofundar nessa profissão, nesse tema, e por quê? Núbia, eu, diante disso tudo que eu venho vivendo, a arquitetura me trouxe uma bagagem muito grande e, curiosamente, eu comecei a perceber o quanto a arquitetura ela é muito forte na vida, nas nossas vidas, o quanto é importante nós não somente ficarmos presos na arquitetura estrutural de paredes, de tijolos, mas a nossa vida ela é uma arquitetura. Nós estamos sempre arquitetando alguma coisa em nossas vidas. Quando eu projetava uma casa ou um lugar comercial, por exemplo, a empresa de alguém, eu estava fazendo para uma pessoa. E aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer para mais pessoas, como eu posso ajudar essas pessoas a arquitetarem suas vidas, inclusive à luz do manual da vida, porque ele é que nos ensina, que nos dá as diretrizes para que nós possamos viver uma vida de prosperidade em todos os aspectos. Algo que você falou, Brenda, é muito interessante. Ensinar as pessoas a arquitetar as suas vidas, né? E isso traz a você uma grande responsabilidade, mas te conhecendo, eu tenho certeza que você assumiu isso porque realmente você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está falando. E é embasado no quê, essa tua sabedoria? Então, como eu estava te falando, a arquitetura, quando eu faço arquitetura para uma pessoa, eu faço para uma. Uhum. Quando eu falo sobre arquitetar as suas vidas, eu falo para muitas pessoas. E eu comecei a ver que a arquitetura, ela tem conceitos básicos. E ela começa onde? No fundamento. Para você ter um bom projeto, para você edificar uma boa casa, um edifício, seja ele comercial, seja ele familiar, seja ele de lazer, você começa tudo pelo fundamento, você começa pelas bases. E assim as nossas vidas também.
Quando nós vamos falar de família, quando nós vamos falar de relacionamento de saúde, a gente tem que começar por onde? Pelas bases. E eu entendo que nós somos seres espirituais, em primeiro lugar, que nós estamos por aqui, nessa terra de passagem. O período que nós ficamos aqui é um período curto, perto do período da eternidade. Né? A gente pode ver, por exemplo, que nós temos o planeta Terra, que está inserido num universo. E que estudos dizem que hoje em dia nós não temos mais um universo, mas nós temos um multiverso. Então, seria, de repente, muito pouco nós nos limitarmos apenas ao planeta Terra. Embora ele seja gigantesco, né, porque o nosso corpo físico ele é limitado, a nossa mente não é, o nosso espírito não é. Nós só estamos aqui nesse corpo provisoriamente. Então, pensando em tudo isso, e pensando no manual da vida, eu entendo que a nossa passagem por esse lugar tem que ser muito bem fundamentada, tem que ser muito bem vivida. Nós não podemos viver de qualquer jeito, nós podemos desperdiçar todo esse tempo de uma forma simplória. Ou seja, na nossa construção como seres humanos, como pessoas, todas as bases são necessárias e importantes, né? Mas na tua opinião, qual que é a principal, fundamento que não pode faltar? O principal, qual que é o fundamento principal para a construção de um ser humano firme, forte, que nada abala, inabalável? Qual que é? Eu já sei, né, Brenda? Mas eu gosto de ouvir tanto você falar, que você fala isso com tanta sabedoria. Núbia, obrigada. Obrigada por falar isso. Mas é claro que enxergando as nossas vidas como pessoas espirituais, nós viemos e fomos criados por um ser maior, por um Criador. Então, tudo começa nesse Criador, tudo começa fundamentando a nossa vida na rocha. Dentro do Manual da Vida, por exemplo, tem um texto que fala sobre isso, para nós edificarmos a nossa casa na rocha. Porque se você edificar na areia, se vier um vento, uma tempestade, a casa vai cair na areia. Mas se ela estiver edificada na rocha, você vai ter uma casa firme. E que casa é essa? É a sua casa, de fato, que você mora? Não, é a sua vida, a sua casa. Você é uma casa, você é um templo. Tudo começa primeiro nele, no Criador. Depois vem para você. E aí a sua vida espiritual, emocional e física precisa estar fundamentada nele e fundamentada em valores que estão relacionados, por exemplo, ao autocuidado. Cuidado emocional, cuidado espiritual, cuidado físico, para que depois possa ultrapassar essas barreiras, para que eu possa alcançar outras vidas, para que eu possa fazer a diferença na minha família, com o meu cônjuge, com os meus filhos, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus negócios. E é impressionante, né, Brenda, como a grande maioria ainda começa a buscar esse fundamento, vamos dizer, de trás do final para o início. Né? As pessoas, não, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou trabalhar e vai colocando coisas na frente, coisas do mundo, coisas da vida, e esquece de buscar o fundamento principal, que ele é espiritual. Hoje, pela vivência que eu tenho vivido, pelo quanto eu tenho aprendido com você, particularmente, também por ser curiosa e estar sempre buscando, querer aprender mais e mais e mais, tudo começa pelo espiritual. Se eu estou forte, se eu estou ali na rocha espiritualmente, se eu estou firme, com meus pés firmes na minha vida espiritual, tudo flui. Tudo se torna simples, acessível. Exato. Tudo, até porque, quando a gente está com esse fundamento, que é
a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento, a gente recebe a ajuda do maior arquiteto do mundo, não é mesmo? Exatamente. Então é tão simples e porque até mesmo eu dificultei durante tantos anos da minha vida e é muito bacana a gente estar falando isso para as pessoas, que as pessoas têm que ouvir. E quanto mais as pessoas ouvirem isso, ter esse entendimento, mais clareza a gente traz para o mundo, né? E para a vida das pessoas. Núbia. Perguntaram uma vez para Jesus, qual é o maior mandamento? Porque aí ele falou, olha, tem 2 maiores mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e depois você se amar. O segundo é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento, ele mesmo diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, significa que, em segundo lugar, está você. Porque se você não se amar, se você não tiver um autocuidado com você, uma percepção de você mesmo, da sua vida, da sua história, para que você viva bem, como que você vai amar o outro? Como que você vai ajudar? Porque nós pregamos muito sobre ajudar as pessoas, né? Como é bom ajudar, como é bonito, mas às vezes você não ajuda você mesmo. Então é importante que nós nos amemos, que nós cuidemos das nossas vidas, para depois a gente poder alcançar o outro, né? E esse comentário ele entra também na questão da autoestima, né, Brenda? As pessoas buscam tanta autoestima, lutam e se queixam, trazendo para o teu lado hoje da terapia integrativa, né? Que você ajuda Sim. mulheres nessa questão também. As pessoas param olhando a vida do outro, olhando a roupa que mais pro lado da mulher, né? A mulher, nossa, que calça linda lá na fulana. Aí eu quero uma calça dessa. E ela não se conhece, ela não conhece nem o perfil dela, nem se aquela roupa vai ficar bem nela, né? Ela vai lá, ela compra, daí o que acontece? Ela fica frustrada, ela fica triste, deprimida, com autoestima baixa, porque ela não parou para se olhar, para se conhecer, porque ela não para pensar que ela tem uma história, que ela tem uma essência, que Deus deu para ela uma essência, uma vida, e fica cuidando, se inspirando no outro e não se inspira nela mesma. Acho que esse é um grande segredo da vida também. Se inspira em você, na tua história, na tua essência, no que você é. Se torna uma pessoa boa para depois ajudar, enfim. É a questão de você olhar para dentro de si, de você ter uma auto-escuta, né? Você se escutar, você entender quem é você, a sua identidade, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo no planeta Terra. E muitas vezes, como você mesma disse, elas começam a buscar referências fora. Mas você tem referências dentro. Você foi criado por alguém, você nasceu de alguém, você foi criado numa família, você teve uma história. E todos nós, Núbia, independentemente da família, pode ser a melhor família. Sempre vai ter alguma coisa que vai marcar a tua vida, tanto para o lado positivo quanto para o lado positivo. Vai ter uma experiência que você vai viver e que essa experiência pode até gerar uma dor na sua vida. Por isso que a autoescuta, a autoconsciência, o olhar para dentro de si é importante para que você identifique tudo isso que você viveu na sua vida e, a partir daí, você ressignificar, tirar partido disso para viver uma nova história e aproveitar isso para o bem, especialmente para o seu bem, porque depois você vai poder reverter isso para o bem de outra pessoa. Olhar para o outro, julgar o outro, criticar o outro, vai te trazer benefício? Nenhum. Eu costumo dizer, inclusive, tanto quanto quando eu recebo um elogio, tanto quanto eu recebo uma crítica. Não tem nada contra a crítica, pelo contrário, isso me faz crescer muito. Mas eu costumo dizer, tudo que você vê em mim está dentro de você. Muitas vezes, o que mais te incomoda
no outro é aquilo que você tem que melhorar. Então, Deus, ele é tão maravilhoso que eu acho que ele traz clareza para a nossa vida, para nos tornarmos seres humanos cada vez melhor, mas a sua imagem e semelhança, a todo momento ele está nos ensinando, né, Brenda? Isso é algo que, olha o que te incomoda no outro e muda em você, porque pode ter certeza que é um ponto que você precisa melhorar. E quando você para olhar para a sua história, quando você para ver que você tem uma história, você começa a perceber que o outro também tem a história dele. Uhum. Então, as nossas vidas, imagina um iceberg. O iceberg, ele é uma montanha de gelo, né? Que você olha gigantesca, enorme. E você já ouviu aquela expressão, isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Embaixo da água, no mar, tem uma estrutura gigantesca de iceberg, de gelo, muito maior do que você vê. Né? É como um navio. Uhum. O navio do lado de fora, ele é de um tamanho, mas para o lado de dentro ele é muito grande para poder dar esse equilíbrio. O iceberg é a mesma coisa. As nossas vidas, elas são assim. O que você vê em mim é só a ponta do iceberg. Uhum. Eu tenho uma história para dentro. Exatamente. Você tem uma história. E quando eu olho para mim e eu percebo que eu tenho uma história e que tudo que eu sou é reflexo da minha história, boa ou ruim, né? Depende das experiências, com experiências boas ou ruins, e aí me formatou, eu vou olhar para você e vou entender que você também tem uma história. Uhum. E aquilo que de repente não é tão bom em você faz parte da tua história. E aí eu não posso te julgar. E aí fica complicado eu te criticar, eu te julgar, eu te condenar. Então, isso é muito complexo, isso é muito profundo. É profundo, né? Porque entra questões de perdão, por exemplo. Muitas vezes nós olhamos como é difícil você perdoar o outro. E aí, quando você percebe que você também depende do perdão do outro, porque você tem uma história e você vive coisas que... faz coisas que podem até magoar ou ofender o outro, e aí você olha para você, você se arrepende, pede perdão, e você depende do perdão do outro, você começa a entender o seguinte, que o outro também faz as mesmas coisas, e que ele também precisa do seu perdão no momento que ele se arrepende. E aí tem um texto que eu me recordo agora, nesse momento, bíblico, que muitas pessoas conhecem, que é sobre a mulher adúltera na Bíblia. Quando ela foi pega em adultério e os homens, então, levaram aquela mulher para frente de Jesus. Eles queriam ver o que Jesus falaria para aquela mulher. Quanta sabedoria, né? E ele fala, né? Eles olham e falam assim, olha aqui, ela foi pega em adultério. Eles estavam com pedras para apedrejar aquela mulher. E Jesus olha para eles e fala, olha... Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, quem não tiver uma história de vida, quem não tiver uma atitude que, de repente, não é aprovável ou aprovada, que atire a primeira pedra no outro. E ele não fala o seguinte, quem não tiver adulterado. Não, ele não fala isso. Ele fala quem não tiver pecado. Ele coloca tudo ali em jogo. Se você... nunca falou mal de ninguém, se você nunca mentiu, se você nunca trapaceou, se você nunca traiu, se você nunca foi infiel, se você nunca... enfim, tantas coisas que a gente faz, atire a primeira pedra. E a gente, como ter acesso, né, Brenda, a todas essas informações da nossa vida, a esses pecados, a esses perdões que a gente deixou de dar ou que a gente precisa... liberar, ou muitas vezes perdoar nós mesmas, né? É através da nossa história, de olhar assim, ó, imaginar a Núbia criancinha, a Núbia pequena, às vezes que ela respondeu para a mãe dela, ou que ela não ouviu, uma série de coisas. A nossa história faz com que, a nossa própria história de vida, a nossa vivência, faz com que a gente consiga entender, ter essa clareza. Eu sempre digo isso, porque... Durante muitos anos, Brenda, eu não me perdoava por falhas, por momentos que eu deixei de viver com os meus pais, porque eu quis trabalhar, eu quis buscar. Eu não me perdoava por momentos que eu não obedeci a minha mãe naquele momento, no sentido coisas simples, mas até que eu entendi a importância, e sem eu ter esse entendimento, Brenda, assim, eu consegui me perdoar, entender o momento, as coisas... O meu relacionamento com as pessoas ele não era tão bom quanto é hoje.
E aí isso é libertador. Quando eu olhei para mim, olhei para dentro, isso, assim, muitas pessoas falam sobre isso. Mas quantas pessoas escutam e fazem esse exercício, né? Entender. Começa muito pelos nossos pais, como você falou. Hoje, eu fiz um exercício através de uma amiga, uma vez que ela disse, Núbia, pega 4 qualidades do teu pai e 4 qualidades da tua mãe. 4 defeitos do teu pai e 4 defeitos da tua mãe. Eu coloquei ali. Eu tenho. É as qualidades que eu tenho, a junção das qualidades dos dois, e a junção dos defeitos dos dois é a Núbia. É um pouco da minha identidade. O que eu fiz com essa informação? Eu comecei a trabalhar aquilo, a melhorar isso, né? E isso é o que você traz hoje através dos teus estudos, que você se aprofundou muito mais do que eu, para as pessoas entender isso, né? Tudo isso através do que vocês vão ver pela frente agora, de muito podcast, palestra, porque tem muitos projetos acontecendo na tua vida, né? Que eu sei, porque eu tenho o privilégio de conviver com você. As nossas ligações, gente, às vezes é para durar... A gente tem 5 minutos para falar, é 20 minutos de ligação, se não é mais. Então, conta um pouquinho para a gente, Ebrei, quais são esses projetos, se tem novidade aí logo por esse mês. Então, compartilha um pouquinho conosco. Você estava falando a respeito de ressignificar a nossa criança interior. Isso. Porque quando nós paramos para fazer essa avaliação dos nossos pais, a gente está falando sobre ressignificar a criança interior, sobre o auto-perdão. Quantas pessoas... Eu atendo mulheres, eu tenho um grupo de mulheres há mais de 8 anos. Eu estou fazendo uma transição de carreira agora, falando um pouquinho do que você estava falando sobre ressignificar a criança interior e falando um pouquinho sobre o que você me perguntou sobre a carreira e tal, mas eu estou fazendo uma transição de carreira, deixando de atuar exatamente como arquiteta que projeta casas para um outro tipo de arquitetura, mas, na verdade, eu já tenho uma bagagem, uma caminhada de mais de 8 anos trabalhando com mulheres, ouvindo essas mulheres, as suas dores, as suas queixas. Então, tudo que tem acontecido na minha vida é uma consequência daquilo que já vem acontecendo de fato, né? E eu ouço muitas mulheres falando para mim da dificuldade que elas têm de se perdoar, de coisas que elas fizeram no passado, na sua adolescência, na sua infância até mesmo, e que não conseguem se perdoar. E esse mergulhar para dentro de si é que faz você ressignificar, é que te conduz a esse auto-perdão para transformar a sua vida, para fazer a diferença na sua vida depois. É importante esse autoconhecimento, é importante que essas mulheres parem para olhar, façam alguns exercícios para para mergulhar dentro de si, que inclusive vão ativar as suas memórias e ela vai se lembrar da sua história, do seu passado. Brenda, você falando agora, eu imaginando a tua fala, eu comecei a imaginar. Quando você vai construir um prédio, né? Eu nunca construí, enfim, mas aí tu comprou um apartamento na planta e tu vai lá ver a obra. O que tá? É aquele buraco. Aquele buraco imenso, não é? Lá as pessoas tem lá as máquinas cavando, e tu vê um buraco fundo. Aí, de repente, aquilo começa a crescer. Começa a crescer, e de repente tu vê um prédio lindo, onde você se surpreende. Isso é construção da nossa vida, né? Porque a gente vai tirando, aquela terra que vai saindo lá da obra, as dores, as mágoas, as crenças, e de repente... É incrível isso. Eu escrevi um livro agora, e não está pronto ainda, mas é um livro que fala sobre o resgate de mim. Autógrafo. Aí a gente lança o livro, né? A gente faz um podcast e traz ele. Mas é um livro que fala sobre o resgate de mim. E o que é o resgate de mim? É exatamente isso. Todos nós temos uma essência. Todos nós temos algo de precioso dentro de nós. Mas, às vezes, as dores da vida vão sufocando. Então, é preciso desentulhar, é preciso você tirar a terra, você tirar o entulho para começar a refazer essa base. E aí você vai ressignificando. E aí, Núbia, a gente
não dá para aprofundar muito, porque senão nós vamos longe nesse podcast, né? Mas é isso, fica para uma próxima oportunidade. E falando sobre essa questão do meu trabalho mesmo, é isso. Estão surgindo novas novidades por aí, porque eu já venho estruturando essa base, fortalecendo essa base para que agora essa nova fase de vida, porque não sei se você sabe, mas a gente pode ressignificar a nossa vida. Às vezes a gente vai vindo por um caminho, vai vendo que tem um outro caminho que vai ser melhor e a gente pode, não é? A gente pode parar aqui e falar, não, peraí. É por aqui mesmo que eu tenho que ir? Eu tô certo? O que eu posso fazer? Eu posso interromper e mudar o curso, mudar a rota? E eu tô fazendo isso. Eu tô mudando a rota, eu tô mudando fazendo uma transição de carreira que vai ser muito melhor. E trabalhar com palestras, com mentorias. E eu vou começar tudo isso de uma forma que eu não imaginava que eu iria começar, mas que por um propósito divino vai acontecer. Então, a gente inaugura agora, junto com uma parceira maravilhosa que Deus colocou no meu caminho, que inclusive, biblicamente falando, é importante que nós tenhamos parcerias. Você pode ver no livro de Eclesiastes, por exemplo, capítulo 4, versículos de 9 a 12, fala que é importante que você tenha um companheiro, porque no momento que você desanimar, ele está ali para te animar. Exatamente. No momento que você sentir frio, ele está ali para te aquecer. Então, é importante que você caminhe assim. E a gente vai inaugurar agora essa nova jornada de palestras em Orlando, nos Estados Unidos, dia 18 de abril, junto com a querida que Deus colocou no meu caminho, que é a Gisela de Jesus. E olha só, ela é de Jesus, hein? O sobrenome. Sobrenome dela, de Gisela de Jesus. E vai ser um tempo maravilhoso. É uma novidade de vida agora. Com certeza, Brenda. E falando, a gente não pode deixar de terminar esse nosso bate-papo dando toda a honra e toda a glória a Deus. E quais as formas, né? As ferramentas, os meios que Deus encontra de fazer com que a gente se resgate, de fazer com que a gente tenha essas mudanças. É sempre através de pessoas, né, Brenda? Ele coloca a pessoa certa naquela área que você precisa para fazer com que você encontre o caminho que ele tem para ti. E você, na minha vida, foi um presente de Deus. Deus te colocou na minha vida porque eu estava precisando muito, era onde eu mais precisava encontrá-lo, e foi através de você. Então, eu sou muito grata a você e que você faça com milhares e milhares de mulheres o que você fez na minha vida, essa grande transformação, que Deus te use cada vez mais, Brenda, para que você transforme a vida das pessoas que Ele colocar no teu caminho, que serão muitas, o que você fez na minha, porque não tem como eu transmitir em palavras o quanto eu sou grata a ti e a Deus por Ele te usou para me resgatar. Então, o meu resgate espiritual começou através das tuas mãos. Pode ter certeza disso. Muito obrigada, Brenda. E que Deus nos abençoe sempre. Eu que te agradeço, Núbia. Eu tenho me colocado à disposição de Deus há muitos anos. E eu tenho falado para Ele, eis-me aqui. Eu estou aqui para isso. Eu não sou de mim. Eu sou sua. Eu sou do Senhor. Usa a minha boca. Estou aqui para servir. Servir e amar. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Tudo isso que eu faço é com amor e é para que, como você disse, toda honra e toda glória seja para Ele. Então, o servir, ele é transformador. O servir faz com que a gente cresça, faz com que a gente aprenda muitas coisas. E hoje, olhando para você, eu sei a maneira como você chegou e curiosa que só. Curiosa que só, mulher curiosa e de valor. Foi muito bom e é muito bom estar com você. Você é uma mulher que tem sede de vida, né? E o que Jesus fala? Que eu
sou a água da vida, né? Então, eu só pude ser um canal, um instrumento de Deus para a tua vida. E eu agradeço a Deus por isso, por poder ser instrumento e quero continuar sendo. E outra coisa, você é uma serva, não é? Sou. Você é uma serva, você está sempre pronta a servir. E isso é maravilhoso. E é Deus... Ai, gente, falar de Deus não é fácil, não. Ele toca. Quando você conhece ele, ele te toca. Mas eu sempre tive muita sede de aprender. Sempre fui muito curiosa. Mas hoje eu aprendo com um embasamento, né? Com o principal fundamento. Então, é diferente. Hoje eu aprendo realmente. Antes eu tinha conhecimento. Hoje não. Hoje penetra. Penetra na alma, no coração, porque vem de Deus o ensinamento. Eu queria só finalizar aqui, né, o podcast com uma coisa que me veio à mente agora, que é o seguinte: todos nós temos um lugarzinho dentro de nós que é o lugar de Deus, que é o lugar do Criador, como algumas pessoas chamam. Nem todos chamam Deus de Deus, alguns chamam de Criador, de Senhor. Mas Deus é Deus, né? Mas Deus é Deus. Isso aí. E aí tem um lugar dentro de nós que é reservado para Ele. Então tem pessoas que estão vivendo uma vida maravilhosa. Trabalho com muito sucesso, família abençoada, filhos, saúde, mas ele se sente incompleto. Sempre falta uma coisinha. Então eu queria deixar essa mensagem para quem está assistindo hoje esse podcast e está olhando e vendo que a sua vida está completa, mas você está sentindo um vazio. Pode ter certeza que é porque ainda está faltando esse lugar ser preenchido. E Brenda, aprendi com você. Essas coisas, o amor, marido, filho, pai, mãe, amigo, esse amor, ele vem aqui, de frente. E o amor de Deus, ele vem do alto. Uhum. E o que vem do alto, começa pela cabeça, ele preenche. Entende? E quanto mais você mergulha, quanto mais você se molha com esse amor, quanto mais você queima com esse fogo, enfim, tem várias formas de sentir, né? Você se completa. Então, não é daqui, é do alto que vem. Sim. Tudo que a gente busca para a construção ficar completa. É porque a gente recebe aqui Isso. e transmite aqui. Não né? tem como se não acontece ao contrário. Exatamente. Então, obrigada, minha amiga. Eu que te agradeço esse momento, não poderia ser diferente. Eu e a Brenda, a gente tem muitas coisas em comum. Aniversariantes do mesmo dia, Verdade. As duas são casadas com gaúchos, e as duas adoram churrasco. E acima de tudo, apaixonadas por Deus, filhas, servas de Deus, e que ela já tem 30 anos nessa caminhada, e eu nunca vou alcançá-la, que é impossível, mas pode contar comigo sempre como tua discípula. Obrigada. Tá bom? Você tem menos anos, mas é como se tivesse 30. Não, tem bastante. Então, esse foi o primeiro podcast, Curiosidades de Valor, e vejam quanto valor por trás desse bate-papo. Um beijo e até o próximo.